Canal Outra Liga tem o prazer de receber o homem do milagre de Taquari. Com tanta história já em campo, como treinador, você imaginava fazer isso, Vinícius? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Jorge. Um abraço a todos que estão assistindo esse programa, né? Espero que seja bem proveitoso, passe rápido e que a gente possa adquirir aí mais conhecimento. Foi o maior desafio, na verdade, da minha carreira, com relação não só ao resultado, como gestão, língua, outros países, e um momento que você tinha que agir rápido. Então, foi o maior desafio realmente. E, obviamente, em números, um desafio maior ainda, porque, como o próprio país e todos os periodistas lá, né, os jornalistas paraguaios falaram, basicamente, praticamente com 99% de chance, o Taquari já estava rebaixado. Então, como é que chegou esse desafio para ti? Porque eu entrevistei o jogador do Taquari no começo da temporada. Poxa, ano de centenário, time na Sula, uma expectativa enorme. E tudo que podia dar errado, parece que deu errado. Tipo de treinadores, jogadores mexeram um monte, nada dava certo. Como é que chegou isso para ti que não faz muito tempo, né? Justamente. Primeiro, o Taquari ele tem um dono que é o Regis, né? Marques, que é um brasileiro. Não sabia. Paulista, mas mora no Rio de Janeiro. E, por exemplo, ano passado ele teve a coordenação do Ítalo, que subiu agora o Vitória da Bahia. Uhum. Já passou por lá também o Alex Brasil, que subiu também o Criciúma. E esse ano quem foi no lugar deles foi o Breno. O Breno era um analista do Náutico e foi convidado para fazer essa função lá no Taquari. E a gente já tinha trabalhado junto no Paysandu. Então nós já nos conhecíamos. Eu conheci o Regis mais basicamente por telefone, mas com essa ligação de todos os amigos, né? Essa ligação aí. Então já tinha uma proximidade e tinha aí um compromisso, teoricamente, para 2024 eu assumir a equipe, iniciando um trabalho do zero. Então eu estava acompanhando sempre o Taquari. Realmente o Taquari iniciou com muitas expectativas. Agora o que eu vou relatar foi o que me falaram, né? Então não é nenhum tipo de crítica, né? Mas dizem que a primeira montagem não foi realmente a ideal. E aí aqui acontece com os maiores clubes, aí, com a maior parte dos clubes. A segunda, aí tiveram que refazer completamente O e trem mudar andando, né? com o carro andando, trocar o pneu com o carro andando. Na abertura foram mal, acho que fizeram 15 pontos em 66. Já era. Vamos lá, só para contextualizar para quem não acompanha. No Paraguai, o critério foi o promédio, que já teve na Argentina, ou seja, ia contar o prejuízo do apertura, né? Justamente. E aí refizeram o time para o clausura, né? Que basicamente seria o nosso segundo turno aqui, digamos assim. E o time também não tinha ido bem, trocaram vários treinadores. E eu estou sempre assistindo os jogos, em contato com eles. E aí, quando perderam para o rival deles, que tinha um jogador a mais até, o time adversário tinha um jogador a menos, e o Taquari perdeu para esse rival direto, e aí o treinador pediu demissão, e com isso aí abriu-se campo. Né? Foi engraçado, porque o Breno me ligou e falou: o treinador saiu, pediu demissão. O Regis, né, ele já falou isso, eu falo abertamente, porque ele já falou isso, né? Ele já jogou a toalha, ele quer dispensar os jogadores, quer deixar o treinador do sub-20 para treinar o time, porque faltam 7 partidas, e é isso. E eu falei com ele, isso, palavras do Breno, para não largar, que tem jeito. E parece que eles vão trazer um treinador aqui, Vinícius, que vem nem salário vai receber, só se salvar o time que vai receber um prêmio. Eu nem vou te convidar. Aí eu falei: não, mas eu vou me convidar, eu quero ir nesse desafio. Pô, mas você vem? Vem. Tinha 2 meses que o time não ganhava um jogo, as últimas 9 partidas foi um empate e 8 derrotas, e muita Tá discussão, fácil. muita discussão interna do grupo, o grupo dividido em 3 partes, com jogadores ser realmente né, querendo falar que foi o outro, colocando a culpa no outro. Então era isso. E faltavam 2 dias para a próxima partida. Eu falei: não, eu vou. Aí não tem problema, não precisa me pagar salário, não.
Se eu tirar o time, aí a gente conversa. E aí peguei o avião, liguei para o preparador físico, o Aron, que estava comigo no Confiança. Falei, Aron, você confia em mim? Confio. Você é louco? Sou muito louco. Então, compra a passagem, vamos para o Paraguai salvar um time. Liguei para o Felipe Sampaio, o auxiliar. Felipe, confia em mim? Confio. Você é louco? Sou também. Então, vamos para o Paraguai salvar um time lá. E aí nós chegamos lá, e aí, claro, com um pouco de neurolinguística, com experiência, com psicologia, obviamente muito trabalho, né? Nós conseguimos fazer a primeira coisa, que é a conquista do grupo. Depois da conquista do grupo, trazer a confiança para eles. E depois disso, era um time que tinha qualidade técnica, sim, né? Tanto foi provado depois. Eu dei tranquilidade para eles e eles desenvolveram e surpreenderam realmente o país com uma virada impressionante, né? E eu fiquei super feliz quando você foi anunciado lá, eu já tinha mandado a mensagem. Aí vi um jogo e falei, caramba, mandou bem, mandou outro, mandou outro, mandou. Será que vai salvar? Eu até parei de mandar mensagem nas últimas, eu falei, não vou criar expectativa, não vou ficar pressionando, mas quando eu vi o milagre contra o campeão, eu falei, meu Deus, é o pacote completo, é a história feita, né? O negócio. É a verdade, porque era inimaginável, né? O time tinha ganho, sei lá, pouquíssimas partidas. Como iria ganhar 4 em 7, né? Tendo o Cerro Porteño fora de casa e o Libertad fora de casa, com um grupo que estava completamente desacreditado, com jogadores afastados. E nós mudamos o sentido, o jogo em si. A confiança deles foi lá em cima, eles jogaram soltos. Fizemos gols em todos os jogos, não sofremos gols em alguns. Então, é o que você falou, né? Fomos ver a estatística depois, essa campanha de 7 jogos nos daria o primeiro lugar no campeonato, uma vaga no Libertadores. Obviamente, foram poucas partidas, mas se tratando de uma reação dessa forma aí, né, nos deixa muito orgulhosos. Agora, você já tinha trabalhado em país de língua hispânica, tudo. O que mais atrapalhou? Claro que existe uma remotíssima possibilidade de salvar, mas nesse curto período, e você já tem uma carreira extensa de jogador, de treinador, mas algo ainda te surpreendeu no Paraguai? Ah, sim, é sempre muito diferente um país do outro, mas o básico que eu até. Quer dizer, a gente sabe disso, mas aprendi muito com o Parreira é respeitar a cultura local e não modificar muito. Inclusive, até o modo deles jogarem as características. Então, eu peguei que um treinador já tinha dado, o outro, a característica do futebol, e coloquei muito poucas coisas, pequenas coisas que eles sendo incentivados, eles fizeram automaticamente, que principalmente do meio para frente, colocar a bola no chão e jogar, né, um pouco do futebol brasileiro, aliado à velocidade, à verticalidade que eles já têm, então mudou muito isso e as pessoas, mas o time não fazia isso, mas foi com muito respeito e com detalhes assim, sabe, que não podia se mudar nada assim, muito radical. Porque não só no futebol, se você tenta mudar muito, passar muita prioridade, já falei aqui no canal, tudo que é prioridade em quantidade não é prioridade, né? Então esquece. Né? Até esse negócio de confiança, toda essa experiência que você tem, você sabe que dá um desafio novo, uma coisinha ou outra, a pessoa vai ganhando confiança e a coisa vai fluindo, né? Ou deveria fluir, né? Justamente. Uma coisa que eu falei com eles já de cara, eu falei, olha, primeiro lugar, eu quero me apresentar, falar que eu sou louco, eu não sou louco, eu vou provar para vocês que eu sou muito inteligente, eu já vi os jogos de vocês. Segundo lugar, eu peço já desculpa, já entro pedindo desculpa, porque eu vou errar o nome de um e outro, né? É normal, assim, e também vou escalar mal, e vou substituir mal. Mas isso é o que pouco interessa agora. Então, vocês vão ter que me ajudar e deixar a vaidade de lado, né? E o terceiro, eu passei um vídeo do YouTube de cada jogador deles, fazendo as melhores jogadas, e passei para eles, viu? Eu tenho um time excelente nas mãos. E a partir de hoje, nós vamos simplesmente resgatar o que vocês têm. Jogadores que já jogaram no Bahia, no Juventude, já jogaram no Curitiba, já jogaram no Náutico, já jogaram no Ferroviário do Ceará. Muitos jogadores jogaram no Paraná Clube, foram titulares. Jogadores que já jogaram no Olímpia, no Cerro Porteño. Então, estava realmente só faltar resgatar isso e trazer a união. Parece que é simples, obviamente não é, mas existem algumas técnicas e também o modo meu
de gerenciar realmente os grupos. E é interessante, né? Porque, ó, eu sou ponte pretano, eu lembro de você muito tempo. Quanto tempo atrás você trabalhou na Ponte? 10 anos já? Não. 2017. Foi uma Não passagem foi. rápida. Achei que era mais tempo até. Achei que era mais tempo. Não, Né? 2016, Mito. Eu saí daquele ano maravilhoso da Chapecoense e fui para a Ponte. E eu não sei, você pode me julgar. A impressão que eu tinha é que, pô, para mim você não querendo comparar com o Diniz, mas você propunha algo diferente e que o desenvolvimento do trabalho talvez não fosse a coisa mais automática de alguém absorver. Na verdade, eu peguei um momento, eu sou assim, eu não faço críticas públicas, até porque eu tenho que agradecer e respaldar quem teve a confiança de me levar. Se você pensar que a Ponte é um time grande, né, tinha feito um brasileiro bom. Quando eu cheguei na Ponte, quase 60% do time foi desfeito, daquele que jogou contra a Chapecoense, por exemplo, na Sul-Americana. Então foi desfeito. O Campeonato Paulista pode se inscrever 25. Na estreia, eu tinha só 16 jogadores e nem um atacante no banco. Isso eu não sabia na época, eu nunca tinha parado para pensar. Então, pela primeira vez na minha vida, por exemplo, o Jonas, que foi um volante do Flamengo, ele chegou num dia sem treinar e jogou no outro. Algo tem de errado. Você entendeu? Sim. Ninguém vai ouvir nada de mim. Não vai ouvir porque eles confiaram no meu trabalho. Então, na verdade, o português simples eu não tinha time por enquanto. E foram jogos de 3 em 3 dias, não tem como preparar, e foi desfeito o time. Né? Na época, quem me levou até falou: Vinícius, eu realmente te prejudiquei muito, obrigado por você não ter tocado muito nesse assunto. Se fossem, talvez, outros treinadores, eles iam explanar isso, expor. Né? Mas eu sempre digo que eu vou para os clubes, eu não estou ali para achar o problema, eu estou ali para resolver o problema. Sim, tanto que nem se discutiu na mídia na época, nem nada. Na época, eu ainda cobri na SPN. Não, eu não lembro agora que ano que foi que eu cobri, mas eu escrevia sobre o clube. Mas que a reputação que existia já, que até pelo trabalho que você já fez fora, de ter sido auxiliar só de um treinador super campeão, que você montava grandes projetos que estruturava o negócio, que é o caso até do Confiança, que a gente até falava, pô, quebrou umas marcas muito boas. Você quebrou um paradigma muito forte agora, né? Justamente. E isso é importante para mim, né? Por eu ter me caracterizado como um ex-coordenador que montei muitos times do Atlético, do Fluminense campeão da Copa do Brasil, vice da Libertadores, né? E aí fui para o Grêmio Prudente, montamos junto com o Serri, Diego Serri e com o Rodrigo Pastana, aquele time que chegou a terceiro no Paulistão em 2010, com Marcos Assunção, João Vitor, o Eduardo, que está aí hoje no Botafogo, Paulão, né? E depois fui para o Estoril, montei o time que também tivemos o acesso. Fiquei muito caracterizado por um treinador de início de temporada, obviamente com planejamento. E isso me incomodou também um pouco, porque às vezes surgiu alguma oportunidade de apagar um incêndio. Não, o Vinícius não dá, não. Eles pensam, o Vinícius não grita. Eles não sabem o meu dia a dia. Então, hoje lá eu sou tido como treinador hiper, super motivador. Né? Depende da forma com que você tira o melhor do jogador. Se é no treino, se é numa palestra, se é num desafio, a forma de treinar. E aí, quando eu voltei de Portugal, apareceu o primeiro desafio da minha carreira, realmente, que era de salvar uma equipe, era o Duque de Caxias, ali da Baixada Fluminense, que estava em último lugar na Série C, tinha 5 derrotas consecutivas, 3 meses de salário atrasado, não podia contratar ninguém, não tinha campo para treinar, né? E era o último. Então, quando apareceu essa oportunidade, o Marcos Seixas era o meu preparador físico, que é o preparador do Fernando Diniz, que é o preparador do Fluminense. Nós trabalhamos 8 anos juntos. Quando eu trabalhei no Fluminense, eu tirei ele. Quando apareceu essa oportunidade, eu falei, é a oportunidade ideal, pô. Rapaz, não tem oportunidade melhor. Não tem nada bom, pô. Não tem uma vantagem. Né? Então, eu vou ter oportunidade de ninguém falar que eu montei, que eu contratei, que eu tinha um lugar bom para treinar, que o salário estava em dia. Não tinha nada. E aí, o que aconteceu? Nos 6 primeiros jogos, nós ganhamos 6 seguidos. E de último lugar, nós classificamos em primeiro na Série C. Então, ali foi meu primeiro trabalho de recuperação. O outro trabalho veio já em 2013, com o Figueirense. O Figueirense era 14º, se não me engano.
né? E também a meta, na verdade, era não cair. Eu tive um aproveitamento muito bom e nós ascendemos, subimos a primeira divisão. Depois 2022, que foi com o Confiança, né? Faltavam 8 jogos, eles só tinham ganho 2 o ano todo. E aí eu desembarquei no aeroporto e falei com o presidente: presidente, 2 coisas, o seu time não vai cair e o senhor não precisa contratar nenhum jogador, nada. Ah, eu conheci mais o teu trabalho já pós, eu não sabia que tinha vindo da bomba também, no Não, caso. sim, sim, tinha 70% de chance de rebaixamento. E aí nós, além de ganhar, ainda empatamos uma, 4 empatamos uma, salvamos ainda com pontos bons. E aí depois eu fiz todo o trabalho já, né, de reestruturação e tudo. É que as pessoas, né, elas cravam um tipo de trabalho de um treinador, mas tem treinadores que podem ser maleáveis. É só você se adequar ao contexto. O meu trabalho no início do ano tem nada a ver com o trabalho de meio, né? Você faz o anamnese, faz o apanhado, tem a leitura e ataca aquilo, né? Foi agora esse último desafio, como a gente está falando. Eu cheguei, sabia que o grupo era dividido, que a característica do campeonato era aquela, quais eram os líderes, o que eles precisavam, se era autoestima, e eu ataquei aquilo, exatamente, não perdi tempo com mais nada, né? Então, é a capacidade que também tem de se adequar à situação. É impressionante, porque fazia um tempo que você não trabalhava fora, mas você tem uma carreira tanto em campo quanto fora super extensa, só que acho que muitas vezes é normal as pessoas rotularem os outros, né? Acho que não é o certo, mas às vezes é uma forma de lembrar. Que muita gente vai lembrar de você treinador em Santa Catarina, jogador, né? Alguns vão lembrar de Parreira, a gente vai lembrar no exterior. Justo. E você sempre foi complementando isso ao longo do tempo, né? E mudou muito o Vinícius do começo de treinador para o Vinícius hoje, por exemplo. A experiência ela é válida. Eu digo que eu estou no meu melhor momento de carreira, conhecimento, gestão de pessoas, sabe? Estou com um grupo de trabalho muito bom. Meu auxiliar, para mim, é o melhor do Brasil, preparador físico. Eu trabalhei com Fábio Mancejerian, com Marcos Seixas, ele está no nível deles, sabe? A gente tem feito coisas bem modernas, sempre, né? Sempre eu tentando quebrar paradigmas, inovando, surpreendendo os jogadores. Por exemplo, no próprio Confiança e agora no Taquari, eu eliminei o aquecimento, o conselho de aquecimento todo. Então, os jogadores já chegavam fazendo treino tático, 10 de um lado comigo, 10 do outro com o Felipe, 10, 15 minutos, de uma forma dinâmica, todo dia 10, 15 minutos, 3 sessões antes do jogo, pronto, já tinha coisas prontas, né? A gente faz alguns trabalhos bem diferentes assim do que é normal, para que o jogador possa absorver o mais rápido possível. Então, aquela imagem que eu falei, que além de querer jogar bonito, trazia coisas novas, por isso até que eu quis comparar com o Diniz aí, que nem sempre o pessoal ia entender, mas também é bom senso, né? Que bom senso não se treina, não tem escola de bom senso, né? Acho que é um negócio meio. Justamente. E não tem receita de bolo, né? É você saber que você pode usar aquilo, não vai dar certo, mas fazer a leitura rápido e buscar soluções. Buscar soluções. Então, como eu disse, para mim, eu estou no meu melhor momento mesmo. Toda a experiência de campo, de conhecimento, essa experiência agregada a esse meu grupo de trabalho. Então, tanto é que os resultados, né, estão vindo aí todo ano, todos os anos eu tenho os objetivos alcançados, com exceção de 2019, desde que eu virei treinador, 2009, no Ituano, todos os anos os objetivos são alcançados. Agora, uma curiosidade, que esse canal vai completar 3 anos logo logo, e tinha sessões, essas sessões elas cresceram de tal forma que viraram canais separados. Uma delas era o que eu chamo de Depois da Bola, né? E depois até que teve um canal também local, tem um canal de futebol feminino, mas você é um cara muito aplicável esse Depois da Bola, embora a gente esteja aqui no canal Outra Liga. E você sempre teve sonho de virar treinador? Sim, eu tive, mas eu tive paciência. Tive paciência. Eu me preparei durante 9 anos, né? Primeiro, a De coisa pendurar chuteira aconteceu. até de fato assumir, se diz, ou não, ou antes até. Primeiro, quando eu já era jogador, sempre fui capitão de todas as minhas equipes, então era uma liderança natural. E eu já fazia educação física mesmo jogando.
Então, eu fazia educação física, por exemplo, no União São João de Araras, tinha Roberto Carlos, Veloso, Éder, Henrique, eu era o capitão daquele time. Eu viajava 110 quilômetros de Araras a Piracicaba para ir, 110 para voltar todos os dias. Já a Epicene me liberava às 5 da tarde. Sábado, por exemplo, véspera de jogo, eu não treinava. Caramba, que legal. Então, eu já me preparava assim, né? E quando terminou, eu recebi o convite do Arthur Neto no Náutico, ainda novo, 33 anos, capitão do time, eu aceitei na mesma hora, que eu falei, pô, eu vou cortar caminho, né? Então, eu virei a página, nunca tive mais vontade de jogar, não tive. Meu olhar era totalmente de planejamento, de ajudar o time, e ali eu desenvolvi, só que realmente parei sem dinheiro nenhum, porque o futebol não me deu nada, assim, só me deu experiência e amizades, e aí eu tive que fazer uma base financeira. Então, fiquei no Atlético Paranaense 6 anos, né, montamos toda a metodologia da base do Atlético. Foi fantástico, um trabalho também sem palavras, quebramos todos os paradigmas, tinha curso de teatro, tinha aulas teóricas e práticas de parte tática, dia do goleiro, dia de posição. Bom, resumindo, fizemos muita coisa que não era, acredito que não é feita até hoje. Fiquei 6 anos no Atlético, recebi o convite para o Fluminense. Foi importante, porque eu queria conhecer como era a gestão e as pessoas do futebol brasileiro, e o Rio e São Paulo, né? Eles são o coração disso. E, obviamente, economicamente foi muito bom para mim. Então, depois de 9 anos, passar todas as funções no futebol, eu aí recebo uma proposta da Unimed para ficar mais 3 anos. Talvez eu fosse um dos 3 coordenadores mais bem pagos e importantes do futebol brasileiro. Eu recuso e vou para o Ituano com a equipe menor, porque eu achei certo ir para uma equipe menor primeiro, para depois, né, voltar a pontuar e a trabalhar nos grandes clubes. Para minha surpresa, o Parreira acompanhava os jogos, acompanhava tudo. Ele voltou ao futebol, né? Quando ele volta ao futebol, que ele estava aposentado, ele acompanhando o meu trabalho, ele volta ao futebol no Fluminense e me faz um convite para ser auxiliar dele. Como ele disse, um co-treinador. Então, isso para mim foi muito gratificante. Essa era outra pergunta que eu ia fazer, porque como é o canal Outra Liga, e a gente está falando do gancho do Paraguai, como é que você foi trabalhar pelo mundo? Porque já falei com muito treinador que ficou praticamente radicado na África, e ficou porque o mercado olha bem lá e esquece no Brasil, essa é a realidade. E você já foi para outros lugares, outros mercados, então, na verdade, foi o que o Parreira viu que dava para ser feito, que quem estava desenvolvendo algo legal, né? Para mim foi muito gratificante. Imagina um convite dele, né? Poderia escolher quem quisesse, né? Então foi gratificante. Aí, além do lado profissional, o lado pessoal, né? Ser amigo dele. E aí, terminando o Fluminense, eu recebi o convite para o Estoril de Portugal, que era um projeto da Traffic. Sim. E aí, para ficar 2 anos lá implementando e desenvolvendo o clube todo por si, e o objetivo era de colocar a Primeira Liga. E aí a gente conseguiu isso também. E aliado a isso, o Parreira assume a seleção da África do Sul e me convida também. Então aí eu vou para a seleção da África também, né? Nesse intervalo aí de Copa do Mundo. No Estoril tem um caso muito legal, interessantíssimo, que eu conto isso para todo mundo. Eu vou para assistir os 4 primeiros jogos do Estoril, do último ano, né? Os 4 últimos jogos. Converso com o treinador, que eu ia substituir, e vou para a África do Sul, na seleção, para a Copa. Quando eu volto, iniciamos a pré-temporada, tinha um capitão, e eu chamo o capitão e falo, eu tenho 2 coisas para falar para você, uma boa ou ruim. Ele falou, mister, qual a boa? E eu falei para ele, eu vou ficar aqui no máximo 2 anos, o Estoril não é meu, é seu, de fulano e ciclano, pense sua cabeça já, cabeça de vestiário, como um substituto meu, tá? Porque eu vou deixar para você. E ele é ruim, você não vai jogar comigo, vai ficar na reserva. Ele já tinha 36 anos e tinha um problema já no joelho. Bom, aí ao final desses 2 anos, eu saí do Estoril, bem encaminhado, já saí, ele me pagou o almoço, falou, mister, eu nem sei o que eu vou dar, vou te substituir. Eu falei, olha, nós somos de culturas diferentes, países diferentes, pessoas diferentes. Se em 2 anos que você teve comigo aprendeu alguma coisa, né, e gostou,
use. Se não, rasga tudo, joga fora e faça a sua maneira. Treinador é convicção, claro, com respeito às pessoas. E esse cara é o Marco Silva, né, que está na Premier League hoje. Então, se rasgou, se não, que fez, aprendeu direito. A verdade é que eu tenho amigo em comuns, né, com ele e o português, e eles já falaram que ele, obviamente, já fez elogios, aprendeu muito e levou um pouco da minha... um pedacinho também do meu trabalho com ele. Fico muito feliz. E ali depois eu volto para o Brasil, vou para o Figueirense, conseguimos esse acesso ao Figueirense. Aí dou uma chegada rápida no mundo árabe, né? Recebi um convite, fiquei 6 meses. Aí volto, assumo aquela Chapecoense que foi marcante. Foram 20 contratações, né, de jogadores que estavam fora do mercado, mas eram da primeira divisão. Todos os jogadores eram apostas. Hoje falar que aquele foi um timaço, mas também poderia falar que era um time só de fracassados, né? Nós conseguimos tirar o melhor de todos eles, né? Apodi estava na reserva, Neto, Wilson, Denner, Gil, Bruno Silva, Camilo, Eli Carlos, Maranhão, Ananias, então Bruno Rangel. Então foi um timaço aquele. Nós ficamos 25 rodadas entre os 8, Kleber Santana, ficamos 25 rodadas entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, e no outro ano eles bateram o campeão, né, da América aí com aquele trágico acidente. Então, na verdade, o fardo que você carrega de ser um montador é que te deram esses desafios porque acreditavam e rendia, no fim das contas, né? Justamente. É um problema bom também, né? É que o futebol brasileiro é tão instável que às vezes a oportunidade surge assim, né? Então é verdade, você tem que estar preparado para isso, né? E a minha terceira passagem exterior também foi muito interessante, mas muito interessante, que eu estou aqui depois de um trabalho no Santa Cruz e na própria Chapecoense, depois, né, do retorno em 2017, toco o telefone ao dono do Bolívar, né, é um boliviano que mora em Miami, milionário, e ele fala: Vinícius, me perguntaram, pedi para saber quem era o melhor treinador do Brasil, falaram que era você. Aí ele contou um pouco a história do Bolívar e falou: você quer fazer uma entrevista? Eu falei: quero, sim. A gente vai disputar Libertadores e tal. Eu quero, sim. Aí ele, 2 dias depois, mandou a passagem e eu fui a Miami ser entrevistado. E lá eu fui entrevistado, tinha treinadores argentinos, treinadores espanhóis. A minha entrevista, que era para durar 1 hora, durou 3 horas. 3 horas, justamente. Mostrei tudo no vídeo, gestão, organização dentro de campo, fora, como a gente definiu os trabalhos. Aí, depois das 3 horas, eu estou saindo da sala, ele fala: Vinícius, mais uma coisa. Me dê 4 nomes de pessoas que eu possa ligar no Brasil para falar do seu trabalho. Aí eu falei: eu vou dar 4 nomes? Não, vou não. Ele: mas que isso? Por que não? Não, mas eu vou dar 4 nomes de 4 amigos, eles não vão falar mal de mim. Isso é uma relação de confiança, você tem que procurar. Entra no Google e procura, pô. E virei, fui embora. O cara super poderoso, riquíssimo, ouvia aquilo, né? Aí, às 4 da manhã, tocou meu celular, uma mensagem. Ele falou: Vinícius, preciso de no mínimo 20 nomes. E aí eu dei 20 nomes, ele ligou para 25 pessoas, todos os ex-capitães, todos os ex-presidentes, diretores, e terminou com o Fábio Macederian e o Parreira. E aí, depois disso, eu fui contratado pelo Bolívar, né? Então, eu nunca vi nem processo de empresa checatando, cara. Demorou, eles atrasaram o anúncio mais de 10 dias do treinador, sabe? Mas foi interessante, foi importante. Então, foi a minha terceira passagem e essa agora, a quarta, aí, já com bastante experiência. Que é muito doido, né? Que na vida como atleta, você jogou até os 33. 33 para 34. Como atleta foi longevo, viveu mercados diferentes, clubes de estruturas diferentes, ganhou uma experiência, mas como treinador, você tem uma experiência muito incomum, com muita exposição em muito lugar. Você fala: pô, o momento é ótimo. O que já dá para falar desse momento agora? De fato, você volta para o Paraguai agora? Sim, eu volto para o Paraguai, né? Poxa, terminou lá, realmente pelo milagre que foi feito. Fui a todos os programas esportivos, várias
vários programas. Eles até brincaram, já tem uma figurinha lá, um desenho animado, brincaram assim. Eu sei que existem clubes lá, inclusive, que estão na pré-Libertadores. Isso o próprio Regis, o dono do clube, falou: está atrás de você, eles querem. Mas eu fui bem assim, sou muito tranquilo com relação a isso. Eu renovei com eles, né, para a gente dar um passo além no futebol, estruturar o clube junto com categoria de base. Eu acredito muito nisso também, para a gente começar a dar um crescimento dentro do futebol paraguai também, do próprio Taquari, que já tem seu espaço, mas que pode melhorar. Eu acho que a minha experiência fora dos gramados também é importante nesse momento. E você aproveita muito essa bagagem toda, né? E principalmente também divulgar o trabalho do treinador brasileiro, que ele é muito questionado. Eu sempre falo, eu sou instrutor aí da CBF Academy há 12 anos, né? Eu fui o primeiro ex-atleta a ser instrutor da CBF Academy. Eu sempre falo que depois da minha experiência em Bolívia, o mercado sul-americano ele tem 200, 300 postos aí de empregos para a gente, como treinador, auxiliar, preparador, diretor, até a questão do agente. O agente ele só traz o estrangeiro para o Brasil, não é a mão de via dupla. Então tem empresas, tem agentes, tem clubes aqui, ele não consegue colocar garotos no Chile, no Equador, na Colômbia, né, na Bolívia, ele não coloca, só trazem. Então até isso nós exploramos muito mal o mercado sul-americano. Era até uma coisa que eu perguntava muito no começo do canal. Como é que a gente tem um cara na primeira divisão no Chile e outros dois na segunda? Como é que a gente tem um brasileiro na Argentina na quarta divisão só, mais ninguém? E tem um moleque no Vélez. No Paraguai teve tempo que não tinha ninguém. Agora tem um ou dois, mas é muito pouco, né? A Peru, muito tempo não teve ninguém. Então, isso, Jorge, é uma coisa que eu senti, e desde que eu voltei para Bolívia, eu estou tentando, da minha forma, alinhar isso, porque eu percebia o seguinte: é um erro de comunicação. Qual é o erro de comunicação? Eles faziam 3 perguntas para mim. Por que você saiu do Brasil? Eles acham que ninguém quer sair do Brasil. Por que você veio para o meu país? O Brasil é muito grande, praia, muitas coisas bonitas. Eles sempre acham que o país dele é pior que o Brasil. E o terceiro: mas quanto você vai ganhar aqui? Acham que todo mundo ganha igual o Filipão, por exemplo. Entende? Então é um erro de comunicação. Se a gente não acenar para o mercado e falar, não, a gente está disposto aí, eles não vão saber, porque o argentino e o uruguai eles são agressivos no mercado. Então o que eu propus para a CBF, tentei algumas vezes, eu tentei 2 coisas: fazer um congresso, mas veio a pandemia, e nós convidássemos 5, 6 dirigentes de clube médio para pequeno para assistir essas palestras e ver a nossa capacidade. Né? Nós mesmos pagaríamos, sustentaríamos essa vinda, bancaríamos essa vinda para estreitar a relação. E a outra que eu estou tentando agora, né, que parece que vai concretizar, mas eu estou realmente aguardando que a CBF retorne às aulas à Granja Comari, porque seria importante, é fazer o convite também para 5, 6 dirigentes de clubes médios ou baixos do futebol sul-americano para acompanhar as palestras, ver a Granja, ver o nível do treinador, manter essa relação e saber que a gente quer. Porque aí o dia que o time dele não tiver um treinador, ele vai lembrar que a gente acenou e falou: nós somos dispostos a trabalhar Sim. no mercado sul-americano. Então era um pontapé inicial. Por isso também eu fui nesse desafio, entendeu, Jorge? Eu falei, não posso perder isso. Eu não estou fazendo uma coisa para mim. Eu tenho que fazer para os treinadores brasileiros. Né? É isso que o canal faz. Aqui eu busco gente do mundo inteiro. Pô, a gente tem a premiação aí do melhor treinador do mês. Eu com o Garcia Infos, até um abraço para o pessoal no Sergipe. Pô, tem treinador brasileiro que estava super bem em Zimbábue. A gente deu divulgação, não sei quanto pode ter impactado ou não, mas assumiu a seleção do Zimbábue. Eu dou visibilidade a treinador brasileiro na Tailândia, assumiu a Tailândia. Tá? Tem caras muito bons pelo lugar todo e que não consegue esse espaço. E quanto de jogador consegue oportunidade, desenvolve a carreira aqui ao redor do Brasil, porque às vezes aqui não tinha oportunidade no momento, né? Justamente. Então, o treinador também pode ser a mesma coisa, né? Sem dúvida. Eu acho que esse é o nosso desafio aí. Às vezes a gente fica se degladiando aqui dentro do país, sendo que tem inúmeros postos aí a serem ocupados em bons clubes, em bons lugares, com estruturas
excelentes. E volto a dizer, não é só para o treinador. Preparador, diretor esportivo, fisiologista. Agora, no Cerro, o fisiologista é um fisiologista brasileiro. Então, assim, o diretor executivo do Taquari é um brasileiro, né? Então, o agente, o empresário ter essa mão de duas vias, o atleta profissional ou atletas de base, ampliar isso. Já pensou a América do Sul? Olha o tamanho da coisa, né? Sim, é isso que o canal serve isso de certa forma, vai contra uma maré, mas justamente sabe que um potencial que tem, que o impacto dessa visibilidade pode ter no médio, longo prazo, fazendo isso, que vira a casa também dessas grandes histórias, que nem mais uma tua, que até essa agora, eu até te perguntar se você sabia o percentual de chance de queda, mas você falou, talvez nem precisasse saber, porque era lá para 99 mesmo, né? Então era basicamente 99, justamente porque às vezes lá para eles promédio, às vezes você empatava um jogo, você perdia 2 pontos. Eu falei, eu não quero nem saber esses cálculos, não. É melhor nem saber mesmo. Só nos 2 últimos jogos que aí ficou bem esclarecido, assim, né? E para piorar, nós tomamos o gol 45 do segundo tempo, empatamos e o time ganhou. Eles comemoraram no vestiário, fizeram uma festa, né? Porque imagina, Taquari não vai ganhar do Libertad, e a gente vai jogar depois com um time que não é um dos grandes lá. Então já está resolvido. E não foi o que aconteceu, né? O que fez a história ficar mais legal ainda, né? Tipo, a reação em campo do teu time é um negócio mais dramático. Mas os jogadores, eles compraram tanta ideia que nesse jogo, depois, eu reuni eles, sabe, Jorge? E falei assim, normalmente eu não reúno um dia depois do jogo, porque já falei tanto, teve o jogo, eu deixo eles tranquilos, à vontade, fazendo os trabalhos regenerativos e tal. Só que aí eu reuni eles esse dia e falei, olha, eu fui para casa dormir e muito preocupado com o que eu ia falar com vocês hoje. Mas eu vi a entrevista do Paredes, que era um volante, depois, achei muito forte. Depois, o outro zagueiro, que já disputou 2 Sul-Americanas, Sul-Americana no Copa América, falou no vestiário muito bom. E por fim de manhã, acordei com uma mensagem no grupo dos jogadores do nosso capitão. Então eu falei, então eu não tenho o que falar. Você já sabe, vocês agora já estão acreditando mais do que eu. Então vamos fazer a melhor semana da nossa vida, porque eu não sei se em 2024 eu vou ser treinador de vocês, se a gente vai estar junto. Então eu aprendi uma coisa, vamos fazer a melhor semana da nossa vida e o melhor jogo na nossa vida e pronto. Isso os jornais, os periódicos, eles não podem deixar de cobrir. Taquari ganhou do Libertad. Se a gente vai estar classificado, né, fora ou não, é outra história. Mas essa notícia, nós temos capacidade de lutar por essa notícia. E foi o ano do Libertad mesmo, né? Porque normalmente você vê uma rivalidade aí, Cerro, Olímpia, Libertad voou e fez com que a história ficasse ainda mais incrível. E eu fico feliz demais de você ter topado no teu tempo tão limitado contar essa história aqui, porque é que eu gosto de mostrar sempre que tem histórias grandiosíssimas de brasileiros pelo mundo todo. E essa sementinha que você põe aí nesse curtíssimo período, é o que você falou, é muito importante, pelo menos para Paraguai, para abrir mercado para a galera também. Sim, e assim, Jorge, o que começou a acontecer nos programas que eu fui depois? Eles começaram a lembrar de quem? Valdir Espinosa, do Carpegiani, do Antônio Lopes, falaram, olha só os grandes senadores que já passaram, olha os trabalhos que os senadores brasileiros, entende? Então existia uma resistência velada no mercado e começou a relembrar os grandes senadores, né? Isso é importantíssimo para a gente, é a sementinha plantada mesmo. É que nem agora o Zago passou no Bolívar, pegou a seleção, então já muda essa cara de novo nesse outro mercado. Então, no México, os dois brasileiros que mercado super forte, tradicional lá, e estão transformando o mercado também. Os dois estão nas semis ou nas quartas da liga. Que é impressionante. Então, é legal ver isso acontecendo aos poucos de novo, né? Que teve, que nem se falou, do mercado é uma fechada, mas que espero conseguir dar essa visibilidade, conversar com todo mundo, compartilhar um momento, que é um bate-papo mesmo, né? Que a gente está tendo agora, assim, para relatar essas coisas que acontecem e inspirar muita gente também.
Né? Que a gente falou, o problema, não estou falando que aqui o mercado é ruim, é que o mundo é grande, falta a gente conseguir abraçá-lo e também o pessoal abrir porta para isso. É verdade. Perfeito. Pô, então vou deixar você descansar. Eu falei que eu posso me empolgar falando, falar de época de jogador, de treinador, aqui e ali, mas é que é inquestionável que nem vai ser o título do vídeo aqui falar do milagre de Taquari. E eu acho que vai ser uma história que vai durar bastante tempo por lá, né? Então como você conseguiu fazer um negócio desse? Acho que mais um marco na tua carreira. Esse é como depois nas palavras de cada um na festividade lá, né? Teve um atleta que ele foi muito feliz de falar que aquilo para ele foi mais difícil e mais importante do que um título. Por quê? Porque quando você está disputando um título, você está trabalhando em cima de vitórias. Você não precisa que alguém te incentive ou que te dê uma força mental. O que nós fizemos foi trabalhar em cima de derrotas, de brigas que existiam e de falta de confiança. E decepções uma atrás da outra. Então, realmente foi muito mais difícil e a conquista também é uma conquista mais difícil do que um título. E realmente, muitas vezes, isso marca. Eu puxando de novo o gancho, que eu sou ponte pretano. 2003 teve Abel Braga lá. Fez um milagre também. Isso. Hoje todo mundo conhece a história. E foi a história que transformou a carreira dele até. Uhum. Né? Então, também, tinha um puto histórico diferente, mas aquilo mudou. Então, que o milagre de Taquari permita a gente ainda ter outras conversas ao longo do tempo tão grandiosas quanto essas, hein, Vinícius? Que ótimo. E que eu perdure lá bastante tempo naquele mercado. Um mercado bom, um país muito bom, moderno, Assunção é uma capital segura, muito bacana, assim, sabe? Arquitetura moderna agora, de pessoas que respeitam bastante. Então, que eu continue lá por bastante tempo. Esse é meu desejo. E abra o mercado para mais brasileiros. Já faz um tempo que o Paraguai, não falando de futebol, está querendo se tornar cada vez mais atrativo tributariamente, de negócios, tudo. Então, é bom pegar essa onda boa, por mais que não tenha mar no Paraguai, mas enfim, dizendo que pegar essa onda e deixar tua marca lá como você já deixou em pouquíssimo tempo e que, 2024 seja muito bom para ti, mas descanso agora, né? Tá, joia. Eu preciso descansar, que eu peguei uma viagem aí meio danada e não só hoje, e o descanso aí vão ser quase 10 dias e a gente já retorna dia 18, iniciamos o trabalho já 18 de dezembro. Putz, então é super curto mesmo, então. Então, agradeço ainda mais a janela que você conseguiu abrir para mim. Eu tava torcendo lá desse, aí chegou e falei, putz, será que ele vai fazer um milagre? Vamos contar uma história incrível. Ih, ganhou outra. Falei, vixe, vamos contar uma história legal. E, cá estamos contando essa história incrível de Vinícius Eutrópio. Bom demais. Feliz demais de falar contigo, enfim, e acho que no momento não podia ser mais apropriado, né? Sem dúvida. Obrigado, Jorge, também por você abrir esse canal, não só para mim, para todos os brasileiros, né, pelo mundo, por você ter acompanhado e torcido, né? É importante também, por isso eu faço questão de ter participado aqui, mesmo chegando hoje assim um pouco cansado, mas a gente tem que ter respeito e valorizar o trabalho de cada um, e a minha forma de valorizar o seu estando aqui também, ajudando a você e me ajudando a contar essa incrível história aí. Maravilha, que o pessoal no Paraguai veja, mas principalmente no Brasil, para saber que, tem brasileiro, que muita gente conhece pelo Brasil todo já, mas, fazendo história aqui do lado e que mais um para deixar uma marca bem legal. Então, dando tudo certo, ano que vem, bater muito papo aí, Vinícius, beleza? Tá joia. Obrigado. Boa noite a todos aí que tenham aproveitado o papo aí. Para ti também, aproveita aí, já que acho que você vai descansar hoje, não vai ter como, mas daí você aproveita melhor os poucos dias de descanso no Brasil, Vinícius. Tá joia. Valeu, um abraço, boa noite. Um abraço.